Bem, então, boa noite a todos. Oi, Amanda, tudo bom? Esse negócio de pandemia, tem um monte de gente que a gente via todo domingo e ficou sem ver, né? Obrigado pela presença. Então, como o padre falou, ele convidou a gente para dar um curso de apologética. O professor Varela, que vocês conhecem também, vai ministrar esse curso junto comigo, eventualmente. E hoje a gente vai fazer uma primeira aula, e como toda primeira aula, é uma aula introdutória. Se der tempo, se tudo correr bem, a gente já entra num primeiro tema, que, caso nós entremos, será concluído na próxima aula. Tá? Mas é sempre importante a gente fazer uma introdução para a gente situar os ouvintes no assunto central, né? Quer dizer, o que é apologética, do que se trata, como é que funciona esse tipo de estudo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Se tudo der certo, a gente avança já para um primeiro tema. Olha só, como o padre falou, apologética significa defesa da fé, né? Quando a gente faz apologia de alguma coisa, a gente está fazendo a defesa dessa coisa perante uma comunidade que, no geral, hostiliza essa coisa. E no começo do cristianismo, o cristianismo ele se originou dentro de uma atmosfera onde a filosofia grega já tinha produzido alguns frutos. E, como a gente sabe, a filosofia ela enfatiza justamente o uso da razão no processo de investigação das coisas. O que é o homem, o que é a natureza, o que é Deus. Tudo isso, os primeiros filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles e os demais, buscavam compreender se utilizando daquela luz natural que o ser humano tem, que é a razão, a inteligência. Tá? E é claro que isso fez com que o uso da razão se desenvolvesse de uma maneira espantosa, extraordinária. Você se apegar rigorosamente à inteligência, à razão, para investigar temas muito profundos, tá? Como o sentido da existência, o que é o ser humano, o que é o cosmos, o que é a matéria, o que é Deus. Isso vai fazer com que, se você levar a sério um empreendimento desse tipo, que foi o que eles fizeram ao longo de alguns séculos na Grécia, vai fazer com que a sua razão se desenvolva muito. Muitas técnicas de raciocínio, de pensamento, de investigação foram desenvolvidas na Grécia nesse período. Essas técnicas se disseminaram de algum modo por toda aquela região ali em torno, a partir do Império de Alexandre, né, que fez com que a cultura grega, de algum modo, se propagasse na região. Mas tem um outro fator também que é importante. É claro que eu estou dizendo isso por quê? Porque o cristianismo surge, num certo sentido, dentro de uma atmosfera cultural já ambientalizada, por assim dizer, pela filosofia. Alguns o próprio São João Paulo II sugere que a filosofia tenha sido até uma coisa providencial, como uma espécie de preparação providencial para a encarnação de Nosso Senhor. E o que faz muito sentido, dependendo do enfoque que você dá, faz muito sentido mesmo. No entanto, como qualquer tradição, a tradição filosófica ela também passa por degenerações. Quer dizer, o primeiro lá, Tales de Mileto, Pitágoras, Parmênides, daqui a pouco chega o Sócrates, Platão, Aristóteles. Depois de Aristóteles, a coisa já começa a decair um pouquinho. E os filósofos posteriores a Aristóteles não eram tão, vamos dizer assim, de uma estatura intelectual tão elevada e até de uma estatura moral tão elevada quanto eram Sócrates, Platão, Aristóteles, que são ali considerada a tríade fundamental da filosofia. Então, veja bem, por um lado, o cristianismo surge dentro de uma atmosfera cultural, pelo menos em algumas regiões ali,
dentro de uma atmosfera filosófica, onde a filosofia já existia, tá? Já se conheciam conceitos filosóficos, já se tinha um certo aprimoramento no uso da razão, o que a gente chamaria hoje de senso crítico. Não é bem isso a filosofia, mas para facilitar o nosso entendimento, o que a gente chamaria hoje de senso crítico já existia por ali de algum modo. Só que, no entanto, o cristianismo não surge na época dos melhores filósofos. Ele já surge numa época da decadência da filosofia. Então, por exemplo, os filósofos com os quais São Paulo se encontra, na famosa passagem do Atos dos Apóstolos, já são filósofos de terceiro escalão. Se São Paulo falasse para Sócrates, Platão e Aristóteles, a contradição e o choque não seria tão grande quanto foi aquele que é descrito lá no Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque a filosofia grega ele é muito afim à revelação cristã. Tem muitos pontos em comum. Muitos pontos em comum. Na verdade, o diagrama geral daquilo que se chama de filosofia grega, no sentido mais pleno da expressão, é basicamente o mesmo do cristianismo, com a diferença de que o cristianismo, sendo uma revelação, acrescenta uma série de verdades que jamais poderiam ser alcançadas pelo simples uso da razão humana, por mais eficaz e profundo que ele fosse. E necessariamente a revelação cristã também vai corrigir algumas deficiências da filosofia grega, mas elas são muito poucas. São muito poucas. Então, quer dizer, se São Paulo tivesse falado com esses filósofos aí da primeira turma, vamos dizer assim, o conflito seria menor, vamos dizer assim. Talvez eles até se convertessem quase que imediatamente ali. Isso que eu estou falando aqui não é um entendimento meu. Os primeiros padres, os santos padres, tinham esse entendimento. Eles falavam, Platão era um cristão antes da época. Eusébio de Cesareia lista Sócrates, Platão e Aristóteles como cristãos, como justos. Os justos do Antigo Testamento, entre os pagãos também existem os justos. A própria Bíblia menciona alguns, e ele elenca os filósofos gregos como personagens que, assim, não é irrazoável imaginá-los como alguém que, ouvindo o testemunho dos apóstolos, se converteriam. Tamanha era a sinceridade deles na busca pelo conhecimento, tamanha era a eficiência, o rigor com o qual eles utilizavam aquela luz com a qual Deus dotou todos os homens, que não é a luz da fé, que vai vir somente com Cristo, mas é a luz da razão. No entanto, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o encontro dos cristãos com a filosofia se deu através de filósofos já de vamos dizer assim, de uma dignidade filosófica mais baixa, o que causou uma série de desentendimentos intelectuais, se é que a gente pode falar assim. Muitas críticas, muitos questionamentos foram lançados, às vezes com boa intenção, às vezes no intuito de ridicularizar o próprio cristianismo, mas muitos questionamentos foram lançados contra os primeiros padres, o que fez com que alguns desses primeiros padres, nem todos eles foram a favor da utilização da filosofia como meio de levar a fé até os pagãos, ou como meio de defender a fé do ataque dos pagãos. Nem todos eles, mas a maior parte adotou essa postura. Se a filosofia é uma coisa boa, ao estudá-la, a gente vai perceber isso e a gente vai ficar com isso. Afinal de contas, tudo o que é verdadeiro é cristão. Isso eles tinham uma consciência muito clara desde o início. Tudo que é verdadeiro é cristão. Vamos estudar esse negócio de filosofia e, se for verdadeiro, é nosso, sem a pretensão de uma apropriação cultural. É nosso no melhor sentido, é de todo mundo, é a razão humana. E caso isso seja, de fato, uma coisa boa, por que não? Na verdade, é quase que uma obrigação moral se utilizar desse patrimônio cultural para defender a nossa doutrina perante aqueles que exigem justamente argumentos, razões. Então, começou-se ali um diálogo entre filosofia
e revelação cristã. Esse diálogo já existia entre os judeus, tá? Já existia ali uma filosofia judaica, mas o que acontece quando o cristianismo se cruza com a filosofia é uma coisa assim espantosa. Tá? Os maiores filósofos que a humanidade já produziu foram filósofos cristãos. Tá? Você pegar um Santo Agostinho, um São Tomás de Aquino, um São João Crisóstomo, você pegar um Hugo de São, um Ricardo de São Vítor, é uma coisa impressionante aonde a mente desses caras chegava. E justamente porque não contavam mais somente com a luz natural, que é a razão, mas tinham acrescida a essa luz, a luz da fé, que ilumina a inteligência, convida a nossa vontade ao amor de Deus, ao amor da verdade, o que estimula mais ainda a sua inteligência, fazendo com que, como diz o próprio Ricardo de São Vítor, o indivíduo participe da própria Santíssima Trindade, onde a verdade é amada desde toda a eternidade com uma intensidade e uma perfeição inconcebíveis. Então, vocês imaginem o que é um santo, né? Um santo filósofo ainda por cima, que participa desse mistério maravilhoso que é a Santíssima Trindade, onde Deus se conhece e se ama desde toda a eternidade, né? E recebe de algum modo uma reverberação, uma graça que vem a partir disso. É claro que a atividade intelectual desse sujeito vai ser uma atividade muito extremamente elevada, tá? Muito maior do que aquela alcançada pelos próprios filósofos gregos. Tá? Então é muito bonito de se ver isso, esse diálogo entre cristianismo e filosofia. Tá? E não é um capricho, foi uma coisa que surgiu por uma necessidade muito específica, que era defender a doutrina cristã, que na época era extremamente germinal em muitos aspectos, né? Uma coisa como a Suma Teológica, que vocês já ouviram falar, que é o tratado, talvez o maior tratado de apologética que tem, seja a Suma Teológica, a Suma contra os Gentios, São Tomás de Aquino, onde você tem a doutrina cristã exposta com um rigor racional, assim, você vai lendo aquilo e você tem aquela sensação, sabe quando você vê uma catedral daquelas antigas, e você fala, como é que é possível o ser humano construir um negócio desse? E você vai lendo aquilo e você fala, não é possível que um ser humano pensou tudo isso aqui. Né? Para chegar no ponto de ter uma Suma Teológica com a doutrina cristã bem organizada, racionalmente fundamentada, até onde isso é possível, a gente vai ver que nem tudo pode ser perfeitamente fundamentado racionalmente, demorou, passaram-se aí bastante tempo, tá? No começo, inclusive, alguns vão dizer que foi na própria tentativa, no próprio empenho de defender a fé perante os ataques dos pagãos, que os cristãos foram se tornando cada vez mais conscientes da própria doutrina cristã, que até então estava germinalmente contida nas Escrituras, nos Evangelhos e no que a tradição transmite. Tá? Então, a apologética tem uma importância, inclusive do ponto de vista do próprio cristão, porque ela nos torna mais consciente da doutrina que nós professamos. Né? Mas hoje, e talvez essa seja uma das razões pelas quais esse curso foi pensado e pela qual ele vale a pena dá-lo e participar dele, é que hoje nós vivemos num ambiente muito próximo daquele ambiente lá. Aquele ambiente lá, onde surgiu o cristianismo, vocês pensam numa cidade, num lugar como Alexandria, onde você tinha exemplares de todas as culturas em torno. Todas as mitologias dos povos em torno circulavam por ali. Você tinha judeus, você tinha hindus, você tinha gente de tudo quanto é lugar. Cada um com uma ideia relativamente diferente da do outro. Quer dizer, era um intercâmbio cultural. E todo intercâmbio cultural, ele tende a produzir uma certa confusão mental. Você não sabe muito bem o que é verdade e o que não é. Ele tende, inclusive, na pior das hipóteses, ele tende
dá vitória para aquele que fala melhor, e não para a verdade. Porque a verdade nem sempre o fato de você estar em posse da verdade não quer dizer que você vai defendê-la da melhor maneira possível. Então, vocês sabem que entre os gregos apareceram o tal dos sofistas. O que eram os sofistas? Eles eram como que, vamos dizer assim, maus advogados, que recebiam dinheiro para poder convencer as pessoas do que o cliente queria convencê-las, independente se aquilo era verdadeiro, se era falso, se era correto ou incorreto. Inclusive, eles nem acreditavam muito nisso. Mas eles tinham uma técnica tão profunda de persuasão, deixaria os marqueteiros de hoje assim no chinelo. Esses personagens, que são os sofistas, que existiam ali na época do surgimento, do desenvolvimento da filosofia grega, eles são fruto de uma época onde um certo intercâmbio cultural pode favorecer uma confusão mental. Está dando para entender o que eu estou dizendo? Muitas opiniões diferentes, se você não tem um critério muito firme para discernir a verdade do erro ali, você acaba acreditando que não existe verdade e erro. Você acaba acreditando que tudo depende do ponto de vista de cada um. E que aquele que fala melhor, aquele que consegue persuadir melhor, ele vai acabar sendo por assim dizer, o fator determinante daquela cultura ali. É o que acontece hoje. O que acontece hoje quando um jovem entra na universidade. Eu fiz faculdade de filosofia. Você entra na faculdade de filosofia, você começa a aprender um monte de filósofos, um atrás do outro. Cada um, um monte de filósofos assim. Não começa lá em Sócrates, Platão e Aristóteles, São Tomás. Se você der sorte de ouvir falar de São Tomás, começa ali com... eu vou falar uns nomes aqui, mas não importa muito, tá? René Descartes, Hegel, Marx, Kant, essa turma moderna, onde cada um pensa diferente do outro. Um fala uma coisa, 50 anos depois o outro fala o contrário. E vem um outro que fala o contrário. Daqui a pouco vem um e fala, não, está tudo errado. Eu é que descobri um outro negócio. Você entra na faculdade aprendendo isso. O que não aconteceria se você entrasse na faculdade aprendendo Tales de Mileto, Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles. Por quê? Porque ali era uma tradição. Um estava ajudando o outro a pensar a verdade das coisas. Depois a gente vai entrar um pouco mais profundamente nisso quando eu falar sobre o conceito de razão, tá? Para entender bem essa diferença. O fato é que quando um jovem entra na universidade hoje, ele é como que colocado diante de uma vitrine onde existem vários pensadores diferentes e ele é levado, ele é convidado explicitamente a escolher um desses produtos que são apresentados para ele. Explicitamente por quê? Porque no meu caso, uma das primeiras perguntas que me fizeram lá foi a seguinte: de qual linha você é? Eu tinha acabado de entrar, né? De qual linha você é? Quer dizer, você é um marxista, é um nietzschiano, é um kantiano, é um defensor da lógica matemática? O que isso causa no jovem? Isso causa nele a forte impressão de que não existe verdade, de que é tudo uma questão de preferência. Percebe? Esse é o grande problema de uma cultura, não digo nem multiculturalista, porque o problema talvez não seja nem o multiculturalismo, o problema é a secularização da cultura, uma cultura secular, né, onde não existe mais critério para você poder separar a verdade do erro e as coisas começam a se equivaler como preferências subjetivas, né? Então, a importância da apologética para o tempo atual talvez seja essa. Ela te fornece um critério para você conseguir separar o joio do trigo, separar a verdade do erro. Olha só, como é a seguinte diferença em relação à dialética. Dialética é uma técnica filosófica criada por Sócrates, cuja finalidade é justamente te dar um critério para separar a verdade do erro.
Ele criou isso para combater os sofistas, que ficavam lá enganando todo mundo. Sócrates falou, não, espera aí, tem que ter um critério para eu poder separar a verdade do erro. Não é possível que seja assim. O cara te convence uma hora de que Deus existe, 2 minutos depois ele te convence do contrário e fica por isso mesmo. Não dá. Uma coisa não pode ser diferente dela mesma. Existem critérios, na realidade, que a razão humana compreende. Então, tem que ter uma técnica para você saber usar esse critério, separar a verdade do erro. Aí o Sócrates inventa uma coisa chamada dialética. O que nós estamos falando aqui é de apologética. Qual que é a diferença? A apologética parte dos dados da revelação. Ela aceita a revelação como uma verdade. Ninguém aqui entre nós tem dúvida, assim, a princípio, é claro que nós temos as nossas dúvidas subjetivas, as nossas fraquezas espirituais, mas do ponto de vista da profissão de fé que nós fazemos todo domingo, fizemos no batismo, ninguém aqui tem dúvida das verdades fundamentais da revelação cristã. Então nós partimos disso, nós cremos naquilo, A razão e a dialética, portanto, a filosofia, vai entrar aqui como uma espécie de auxiliar da fé, que vai como que ramificar as verdades da fé, levar a luz da fé até regiões onde ela ainda não penetrou. Por exemplo, quando você encontrar um amigo, ou um professor, ou um afilhado que entrou para a universidade, por exemplo, e começa a ouvir uma série de argumentos muito lógicos, entendeu? Porque é extremamente lógico, o diabo é lógico, muito lógico, e quando ele pensa no que ele aprendeu no catecismo, ele só consegue lembrar de que assim, eu tenho que crer naquilo. Eu creio. Mas assim, eu sei que isso já aconteceu com algumas pessoas aqui. Eu creio, mas assim, quando eu creio, assim, até eu conseguir ver a luz da fé com a clareza com a qual um santo vê, tem um trajeto aí, ó. A luz da fé, no começo, ela é fraca. O conhecimento que vem pela fé, no começo, é fraco. E por isso que a gente pede fé. A gente pede fé, e a gente reza, e a gente vai progredindo, porque a fé produz um conhecimento, mas não é um conhecimento racional. E ainda que você o tenha, tá, na hora de você transmiti-lo para outro, você dá o seu testemunho, entendeu? Você professa a sua fé, ou você age como um cristão, isso é muito bom e é muito eficaz. Mas em alguns casos é necessário algo mais do que isso. Em alguns casos é necessário algo mais do que isso. Em alguns casos é necessário, se eu não me engano, foi Boécio que falou isso, não me lembro bem, é necessário um pedagogo da fé. Pedagogo é aquele que conduz a criança pela mão, O pede aí é de criança, O gogo é de um movimento de elevação. Sabe quando a criança está querendo subir eu estava viajando com meu filho, agora a gente vai fazer uma trilha, aí você tem que dar a mão nele para ele subir um lugar. O pedagogo faz isso, só que espiritualmente. Em alguns casos a gente vai sentir a necessidade de um pedagogo para a fé. Às vezes para nós mesmos, tá? Nós também podemos ser o sujeito para o qual a apologética vai ser útil, mas também para defender a nossa fé perante dos ataques que ela irá receber, para converter alguns, tá? Por todas essas razões, a apologética vai ser esse pedagogo da fé. Quer dizer, alguém que vai pegar o sujeito lá onde ele está, entendeu? Acreditando que o homem veio do macaco, está entendendo? Acreditando que Deus é uma criação da mente humana, ou que Deus é fruto do inconsciente, da luta de classes, ou que Cristo, na verdade, foi só um grande sábio, porque Deus não pode ser um homem, Deus não pode morrer. Tem uma tia minha que fala isso, Deus não pode morrer. E, assim, não dá para você dizer, não dá para você de primeira mão dizer que ela está errada. Percebe? Deus, enquanto Deus, não pode morrer.
que está faltando aí? A compreensão, tá? Ou, no caso dela, a compreensão, porque ela não vai ter o primeiro ato de fé, talvez, né? Não é sempre que isso acontece, sem um mínimo de compreensão disso. Nem todo mundo, algumas pessoas, melhor dizendo, algumas pessoas precisam de percorrer uma certa trilha com a razão para conseguir fazer o primeiro ato de fé. Comigo foi assim. A fé não fazia sentido nenhum para mim, até o momento em que eu consegui entender. Ó, não é muita coisa. Os mistérios você não entende com a razão, Santíssima Trindade, essas coisas, mas um grau de razoabilidade, às vezes funciona como um condutor até a fé, como um pedagogo, que pega a sua mão lá embaixo e coloca a sua mão na mão de Jesus Cristo. Aí a graça começa a te mostrar aquelas coisas que até então você não conhecia. Então a apologética ela serve para isso. Tá? Ela é um tipo de teologia, existem vários tipos de teologia, teologia dogmática, que expõe a fé. Você tem a teologia mística, que trabalha os procedimentos internos à vida de oração, pelo qual você vai ascendendo na caridade. Tá? Quem leu, sei lá, os livros de Santa Teresa, aquilo é teologia mística. São João da Cruz. Você tem teologia simbólica, que vai analisar o simbolismo contido nas Escrituras. E você tem, além de outras modalidades, você tem alguns chamam de teologia fundamental. Você tem a apologética, tá? Que é uma teologia, quer dizer, é uma ciência a respeito de Deus, tá? Mas cuja finalidade é, de algum modo, defender, usando a razão, fundamentar racionalmente, quer dizer, cientificamente. Ciência, no sentido estrito, é razão, tá? Fundamentar racionalmente o que for possível de ser fundamentado racionalmente, para defender a revelação cristã e o magistério da igreja. Por que fundamentar racionalmente o que for possível de ser fundamentado racionalmente? Porque nem tudo pode ser fundamentado racionalmente. Né? Tem questões de fé, tá, que realmente não dá para você fundamentar racionalmente. Tá? Mas mesmo essas questões, que são dados de revelação, que exigem de nós um ato de fé muito profundo, a apologética ela pode apresentar argumentos de razoabilidade. Ela pode mostrar assim, ó, tá, não dá para provar por A mais B que é assim, tá? Mas todas as outras possibilidades são muito mais difíceis e muito mais irrazoáveis do que essa. E quando você está diante de uma verdade que não dá para provar, isso aqui funciona quase que como uma prova cabal. Então, no diálogo entre fé e razão, que a gente aprende na escola como sendo coisas opostas, né? Que é uma herança que vem lá da época do Galileu, que começaram a criar essa falsa oposição entre fé e razão. A apologética, tal como era realizada pelos primeiros padres filósofos, os santos padres, ela é esse diálogo, ele é como uma amizade mesmo, porque Deus fez o homem com uma luz natural, que é a razão. E depois ele acrescenta o homem, ele dá para o homem uma outra luz, que é uma luz sobrenatural. E uma luz não pode se opor à outra. Percebe? Uma luz não pode se opor à outra. Se eu tenho um foco, se eu estou com uma lanterna aqui, e alguém acende um refletor atrás, o refletor vai iluminar mais, ele vai somar aquela luz ali. Percebe? No caso vai gerar uma sombra, mas porque tem algo ali que não é luz, que sou eu, né? Aí vai gerar uma sombra. Mas a luz com luz é mais luz. E a razão, ela é uma luz natural. E toda luz tem por objeto o quê? A verdade. Toda luz te mostra algo, te revela algo. E os santos padres tiveram uma consciência muito clara disso. Não pode haver oposição entre fé e razão. Não pode haver oposição. Essa oposição significaria uma oposição na própria intenção de Deus. Ao criar um ser humano,
dotado de uma luz natural que fosse contrária a uma luz sobrenatural que ele daria para esse mesmo ser humano depois. O que pode acontecer é a luz natural por si só não tem o alcance para compreender algumas verdades que justamente por isso são reveladas, são dadas por Deus ao homem. E se a razão natural, se a luz, a nossa inteligência, não tem a capacidade natural para alcançar essas verdades sobrenaturais, ao nos serem dadas essas verdades sobrenaturais, ou seja, a partir do momento em que a revelação é dada ao homem, Deus também tem que dar ao homem um acréscimo de luz. Percebe? Eu não posso dar uma coisa muito grande para você sem, de algum modo, modificar, aperfeiçoar a sua capacidade de inteligir, de compreender, de receber essa luz que eu estou te dando. É aí que entra a graça que infunde no organismo espiritual humano, na alma humana, a fé, que é um aperfeiçoamento da inteligência pelo qual ela se torna capaz de vislumbrar, de aderir a essas verdades sobrenaturais. Então veja que não tem oposição entre fé e razão. São duas luzes. O que pode acontecer e o que acontece, nós veremos aqui em alguns momentos, é algumas verdades reveladas serem grandes demais para a razão, para serem expostas na forma de um raciocínio, na forma de um argumento. E por isso os santos padres, o próprio Cristo se vale muito de analogias. Você usa um símbolo, você conta uma historinha para o sujeito fazer ideia. É como se fosse isso. Quem tem filho sabe, às vezes a criança pergunta umas coisas, mas o objeto da pergunta dela faz parte de uma esfera da realidade da qual ela mesma não faz parte ainda. Como se meu filho virasse para mim e perguntasse: pai, o que é o Supremo Tribunal, sei lá, Eleitoral? Como é que eu vou explicar isso para ele? O que eu posso fazer, quando a razão dele não tem condição de alcançar esse conhecimento, é encontrar na esfera existencial dele, quer dizer, nos brinquedinhos dele, nas coisas que ele faz, algo que seja análogo àquilo, que seja uma miniatura daquilo. Analogia é isso, é você encontrar numa escala inferior uma miniatura de algo que está numa escala superior. Isso resolve o problema totalmente? Não. Mas isso como que eleva a sua alma, faz a sua alma dar um voo súbito, que você fala: estou fazendo uma ideia do que é. Percebe? É um tipo de raciocínio que é utilizado quando justamente a razão humana não pode aprender algumas verdades que são luminosas demais para ela. Mas veja bem, o que é luminoso demais para a razão humana não contraria a razão humana, transcende a razão humana. É diferente. Uma coisa é eu querer convencer vocês de que, sei lá, se eu tenho 4 maçãs, eu tiro 2, eu vou ficar com 6. Não dá. Se eu tentar convencer vocês disso, eu tenho 4 maçãs, eu vou tirar 2, sobraram 6, né? Tem algo em vocês que repudia isso. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Esse algo em vocês que repudia isso é a luz natural. E vai ser o nosso instrumento de trabalho na apologética, vai ser isso. A fé é um pressuposto. Quanto mais a gente rezar, quanto mais a gente crer, mais a nossa razão vai funcionar. Com clareza, com pureza. Mas o nosso instrumento vai ser isso que cada um de vocês possui, pelo qual, ao tentar convencer vocês de uma coisa tão absurda quanto essa, eu tenho 4 maçãs, tiro 2, fico com 6, vocês imediatamente sentem uma repulsa intelectual. Algo dentro de vocês rejeita isso. Certo? Vocês identificaram o quê? Uma contradição, uma falsidade lógica.
Isso é uma coisa contrária à razão. Isso é algo irracional. Percebe? Mas quando nós estamos diante de verdades reveladas que a razão não pode alcançar, a razão não necessariamente sente essa repulsa. Ela até pode sentir essa repulsa no início, mas é uma coisa subjetiva, é uma coisa sua. Se você começar a utilizá-la com cuidado, você vai ver assim, não, peraí, isso aí não se opõe à razão. Isso aí só está acima demais da minha razão. Esse é o critério que os apologistas ou apologetas usavam. As verdades de fé, elas não podem contradizer a razão. Elas não podem contradizer a razão. Tá? Mas elas podem transcender a razão. E o que a gente faz diante disso? Você pode, por exemplo, usar a razão para tentar negar essa verdade que transcende a razão, para ver se a sua razão consegue negar isso. Olha que coisa interessante. A minha razão não consegue provar essa verdade revelada aí. Vamos supor, tem uma verdade revelada lá específica. A minha razão não consegue provar isso. Agora deixa eu fazer uma outra coisa. Deixa eu tentar fazer a minha razão provar que isso é falso. Você também não consegue. Esse é o sinal de uma verdade transcendente. Você não consegue prová-la, mas você também não consegue provar que ela é falsa. Isso mostra que a sua razão não se opõe diretamente a ela. Ela só não enxerga o suficiente para poder compreendê-la na forma conceitual. E por que isso acontece? Todo mundo está entendendo? Tá? Se precisarem me interromper porque não ficou claro alguma coisa, podem ficar à vontade. Por que isso acontece? O ser humano, tal como está exposto no Gênesis, ele foi feito, ele foi pensado por Deus e feito por Deus como uma alma em um corpo. Uma alma que vivifica o corpo e que trabalha a partir do corpo. Essa é a diferença fundamental entre o ser humano e o anjo, os dois tipos de criaturas espirituais. Existem dois tipos de criaturas espirituais, os homens e os anjos. Os anjos são espíritos puros, eles não têm corpo. Então a inteligência deles capta as verdades diretamente lá em Deus. Tá? O anjo olha na luz divina e vê tudo que ele precisa. Tudo que Deus permitiu que ele visse. O homem não, o homem é um espírito, é uma inteligência, mas feita para operar a partir do corpo. O corpo não é um defeito do ser humano. O corpo não é um defeito do ser humano. Tanto é que uma das verdades reveladas é a ressurreição dos corpos. Na vida eterna, nós estaremos com esse corpo aqui, que nós temos agora. Devidamente modificado pela glória, pela presença de Deus, mas esse corpo aqui. Isso quer dizer o quê? Que a inteligência humana, ela foi feita para operar a partir dos órgãos corpóreos. E quais são os órgãos corpóreos responsáveis pelo conhecimento? Os 5 sentidos. Nós vemos as coisas, nós ouvimos, nós tocamos. A imagem das coisas percebida pelos 5 sentidos passam para a nossa imaginação, certo? Quem nunca me viu, está me vendo a primeira vez hoje, na hora de ir embora, se recolher um pouquinho, vai ter uma imagem do meu rosto ali. Quer dizer o quê? Essa percepção sensível aqui, visual, passou para a imaginação. Lá na imaginação, a sua inteligência começa a captar o que a gente chama em filosofia de conceito. Começa a captar as verdades, começa a entender as coisas. Parece uma coisa um pouquinho complicada, mas ela não é tão complicada assim. Compare-se a si mesmo com um animal. O animal, ele também vê, ele também imagina, certo? Porque você percebe
pelo comportamento do animal que ele tem lembranças. Tá? O fato dele reagir diferente de uma pessoa para outra quer dizer que ele tem na memória dele guardado a imagem e alguns afetos, inclusive, despertados por aquela imagem. Mas ele não sabe que aquilo ali é uma pessoa, ele não sabe que aquela pessoa é o dono dele. É claro que, em algum sentido, ele sabe que aquela pessoa é o dono dele, mas ele não tem o conceito de dono na cabeça dele. Ó. Dá para perceber essa diferença? Ele não sabe o que é ser dono. Para ele, dono é uma fonte de onde vem coisa boa todo dia. Comida, é isso. Percebe? É uma imagem física que está na memória dele, vinculada a uma alegria, porque dali vem carinho e comida. Então, quando o dono aparece, ele reage assim. Mas ele não sabe o que é um dono. Ele não sabe o que é uma pessoa, ele não sabe o que é um cachorro. Ele não sabe o que é comida, do sentido intelectual. Ele não pode escrever um artigo sobre o que é comida. Ó. E não é só porque ele não sabe escrever. Na verdade, ele não sabe escrever porque ele não consegue entender o ser das coisas. Porque se ele entendesse, ele ia fazer um esforço e ia dar um jeito de comunicar isso. Dá para perceber isso? Isso é a razão humana, isso é a inteligência humana. Só que a inteligência humana, ela funciona a partir da imaginação. Ó. No cachorrinho, o mundo externo chega até a imaginação e para. No homem, atrás da imaginação tem essa luz natural que Deus deu, que é a razão, a inteligência. Então essa razão olha para o conteúdo da imaginação e dali ela começa a perceber as coisas para as quais ela foi feita. E para que coisas a nossa razão foi feita? Para coisas que nós chamamos de verdades. E ela começa a perceber as verdades, a essência das coisas, o ser das coisas, é a mesma coisa. Ah, então aquilo ali é um cachorro. Ó. Ah, e aquele ali é o dono do cachorro. Ah, e o cachorro não percebe que o dono é dono. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu jamais poderia falar para uma plateia de cachorros. Não dá. A gente só consegue compreender, falar sobre os cachorros porque nós não somos cachorros. Aliás, isso bastaria para refutar, por exemplo, vocês já devem ter visto na internet que tem uma moda aí meio esquisita das pessoas começarem a achar que elas são o que elas não são, né? Assim, o camarada cisma que ele é um cachorro, por exemplo. Tem isso, né? O cara cisma que ele é um cachorro, faz umas modificações, uns implantes, sei lá, e começa a andar de 4. Agora pensa bem. Qual que é o pré-requisito para que você decida ser um ser diferente daquele que você é? Qual a única espécie que pode fazer um negócio desse? Que pode tentar fazer um negócio desse? A espécie humana. Porque só ela percebe o ser das coisas. Um cachorro jamais poderia querer ser um gato, porque ele não sabe nem o que é ser cachorro, nem o que é ser gato. Ele não tem essa noção intelectual. O ser humano tem, e por isso ele pode fingir que é um gato ou um cachorro. Então, quer dizer, o ato pelo qual o sujeito tenta convencer as pessoas de que ele não é um ser humano, prova que ele é um ser humano. Estão percebendo? Isso é apologética, por incrível que pareça. Sabe por quê? Porque uma das verdades da nossa religião é que, está lá no Gênesis, Deus vai criando as coisas, Ele cria segundo a sua espécie. Lembram disso? Cada animalzinho, cada bichinho, cada plantinha, segundo a sua espécie. O que eles chamam hoje de preconceito, sei lá, especicismo, alguma coisa assim, tem um termo que eles usam, né? De você achar que pertence a uma espécie, é um preconceito, porque espécie não existe, te convenceram. Ó, saber defender o valor da espécie, o valor saber argumentar a favor da existência de espécies tem uma importância para a nossa fé. Estão percebendo? É claro que tem coisas mais importantes, mas vocês vivem no mesmo mundo que eu, e vocês sabem que a coisa está chegando num nível de barbaridade, assim, que isso se tornou uma coisa importantíssima.
Isso é importantíssimo. Eu sou professor de ensino médio e assim, eu fico espantado, porque acho que de 8, 10 anos para cá, começou a aparecer alunos que simplesmente acreditam nisso, que não existe espécie, que ele não é um ser humano, que ele pode ser qualquer coisa que ele quiser. Agora, como é que você vai, se Cristo deu para você o mandamento lá, o mandamento, ide e ensinai todos os povos. Ó, você foi batizado? Você creu, agora você vai ensinar os outros, você vai evangelizar. Isso é amar ao próximo, em última instância é isso. Tá? Como é que você vai fazer isso diante de uma pessoa que acha que é um cachorro? Percebe? Às vezes, primeiro, você vai ter que mostrar, meu amigo, você é um ser humano, você é uma alma. Essa alma é imortal. Percebe? Essa alma é imortal. Se o cara já entendeu que a alma é imortal, para você explicar para ele revelação, o que é uma revelação, já é muito mais fácil do que o sujeito que não acredita em alma imortal, acredita assim, morreu, acabou. Aí é difícil você falar em revelação para um cara desse. Percebe? Como é que você vai falar, vai converter ou vai defender a sua fé diante de uma pessoa ou um argumento desse tipo? Você vai ter que saber muito bem falar o que é uma alma imortal e provar. A alma imortal não é uma verdade de fé, mas ela é uma verdade que pode ser perfeitamente provada pela razão humana. É isso que nós chamamos de preâmbulos da fé. Preâmbulos da fé são aquelas coisas que antecedem a fé e que são condições para que as pessoas tenham fé. Se o sujeito não entende que ele é um ser humano, que ele é uma alma imortal, que ele é dotado de razão, de inteligência, até porque a fé depende da razão, ela é um aperfeiçoamento da inteligência. Se ele não entende essas coisas, se ele não entende que Deus existe, ele não vai conseguir, assim, a graça pode tudo, o Espírito sopra onde quer, mas no geral, ele não vai conseguir fazer o primeiro ato de fé dele, que é necessário para o sujeito se converter. Para encerrar, São João Crisóstomo dizia que em tempos de crise espiritual, tempos como o nosso, até mesmo os milagres são ineficazes. Porque as pessoas vão falar, não, isso aí ou é ilusão de ótica, ou é enganação, ou é coisa do demônio. Pode até ser sobrenatural, mas é coisa do demônio. São os deuses. Ele falava assim, em tempos de crise de fé, a única solução é o uso copioso da palavra. O que ele está falando do quê? Do ensino. E é fácil perceber que ele está falando da apologética. De você saber usar a inteligência para conduzir as pessoas até a fé ou para defender a sua fé diante daqueles argumentos que justamente impedem as pessoas de chegarem até ela. E nós estamos nessa época. Tá? Então, é claro que tudo isso que eu falei aqui depende da nossa vida de oração, da nossa vida de fé, da graça e de tudo isso. Tá? É um pedagogo da religião. Tá? É um auxiliar que vai conduzir a luz da fé até, vamos dizer assim, estruturas muito distantes da fé, para, em última instância, não somente defender a revelação e o magistério, como também tirar as barreiras que impedem as pessoas de se obrigarem a aderir a essa fé. Porque, em última instância, tudo isso é para quê? É para o sujeito ouvir o negócio, entender o negócio e falar assim, meu Deus, eu sou obrigado a aceitar isso. Primeiro porque a minha razão me obriga, mas o fato fundamental ao qual a minha razão está me obrigando a aderir, é a revelação. Deus veio, Deus falou, Deus transmitiu isso para o homem. Como é que eu não sou obrigado a aderir a isso, que veio do próprio Deus? E essa obrigação, por mais que o termo obrigação geralmente esteja ligado à escravidão, a um constrangimento, essa obrigação é o que torna o ser humano livre. Porque quando você é obrigado pelo que te transcende realmente, quando você é obrigado por uma coisa que te transcende, você na verdade está se aperfeiçoando.
Uma coisa é você ser obrigado a se colocar numa situação abaixo da sua dignidade. Essa é a servidão, isso é servidão. Olha que interessante, tanto liberdade quanto servidão envolvem uma obrigação. No caso da servidão, você está sendo obrigado a servir algo ou alguma realidade que está abaixo da sua natureza. No caso da perfeição, você está sendo obrigado também, pelo poder da luz, da razão, da própria fé, da revelação, a se integrar em algo que te transcende. E como disse São Tomás de Aquino, a perfeição de qualquer criatura, de qualquer ser, é se unir àquilo que o transcende. O que faz uma coisa perfeita? É ela se unir àquilo que é maior do que ela. Hoje as pessoas usam o termo instalar, é você se instalar numa ordem superior dentro da qual você está. Bem, então foi uma introdução, a gente não entrou ainda no que eu queria a respeito do que é a fé e do que é a razão, mas eu creio que tenha dado para a gente entender um pouquinho o que é a apologética, qual é a metodologia que ela usa, qual é a importância dela para o mundo atual, e já tocamos um pouquinho aí em algo relacionado à relação entre fé e razão, que vai ser um pouco mais explorada na próxima aula, e aos pouquinhos a gente vai entrando em temas específicos. Tá? A gente vai pegar temas específicos, doutrinas, principalmente as modernas, que se voltam diretamente contra algumas verdades da nossa fé e que estão circulando aí pelo mundo, impedindo as pessoas de se obrigarem a aderir a essa realidade que as transcende, ou seja, fazendo com que as pessoas corram para a sua escravidão como se elas estivessem correndo para a sua liberdade. Então é isso. Aí eu passo a palavra para quem quiser fazer alguma pergunta ou consideração. Professor, o senhor falou sobre a defesa da verdade através da apologética. Eu tenho me deparado ultimamente com pessoas completamente loucas. Vou dar um exemplo. Estive debatendo com um protestante que ele nega absolutamente a Escritura. E, ao mesmo tempo que ele... A Escritura. E ele nega a Escritura ao mesmo tempo que ele diz que o Pai é o único ente verdadeiro. E ele só sabe disso através da Escritura, porque não existe outro documento que fala do Pai. E não... como que a gente consegue transcender essa loucura? Ou se a gente acredita na misericórdia de Deus, na ignorância invencível, porque há casos que as pessoas estão completamente loucas mesmo, como esse caso. O que a gente faz nesse caso? Então, olha só, esse tipo de coisa não está muito sujeito a uma casuística, assim. Isso é uma coisa que... Primeira coisa que a gente sempre faz é o quê? Você tem que rezar pela pessoa para que a graça chegue lá e comece a abrir o coração da pessoa, a inteligência da pessoa. Segundo, você tem que ter muita prudência, porque é muito comum que a gente produza nas pessoas uma reação, um efeito colateral que faz com que ela se feche mais ainda. Porque em alguns casos, eu não sei se esse é o caso, em alguns casos a pessoa está tão obstinada na opinião dela, ela está tão fechada naquela opinião, que ela já se encontra na defensiva. E qualquer luz diferente daquela, por mais que seja a luz da verdade, mais ainda se for a luz da verdade, mais ainda se a inteligência da pessoa começar lá dentro a ver que faz sentido o que você está falando. Se a pessoa estiver muito obstinada, ela começa a repelir esse negócio. É, mais ou menos isso, como se ela tivesse anticorpos ali. Ela está numa zona de defesa. Então você tem que ter muita prudência. Primeiro, você tem que dominar muito bem a doutrina, você tem que dominar minimamente possível uma certa técnica, uma certa arte de argumentação. Você não precisa ser perfeito nisso, mas porque Deus vai nos capacitando também, mas algo disso você tem que ter, para não piorar um pouco a situação e dar um passo para trás. Mas, sobretudo, a prudência, para saber olhar corretamente, ouvir o discurso da pessoa com atenção,
ter o senso de oportunidade para perceber momentos de abertura, que às vezes são brechas muito pequenas, mas que se você souber usá-las, é uma coisa que você aponta, uma coisinha que você fala, sem dar muita corda para não deixar a reação da pessoa aparecer, você faz um apontamento, muda o assunto e deixa aquilo ali. Você está rezando também, então a graça está trabalhando ali dentro. Um cuidado para não falar demais, para não oprimir a pessoa. Principalmente, um cuidado para que nós também não comecemos a crer que o agente da conversão somos nós, e de que nós temos uma responsabilidade, vamos dizer assim, eu não sei o termo, mas uma responsabilidade irracional, mecânica de converter aquela pessoa. Porque a gente também está muito desorganizado psicologicamente, e que sujeito é esse que está querendo ajudar a pessoa naquele momento? É o mais puro aí dentro? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitos elementos em jogo. Então não tem uma resposta definitiva para você fazer isso. Tem coisas básicas que você não pode deixar de fazer. Rezar para a pessoa, certo? Exortá-la eventualmente, conversar com ela, ouvi-la também, saber argumentar e tal. Mas o segredo para isso é a prudência. O que é prudência? A prudência é a virtude pela qual você consegue fazer a coisa certa na hora certa, com a finalidade certa. E isso a gente desenvolve. Tá? Isso aí não é um dom que uma pessoa tem, a outra não tem. Isso é uma capacidade humana que todo ser humano deveria ter. É preciso desenvolver isso. Tá? Agora, o curso de apologética, depois eu posso indicar livros de apologética para a gente estudar isso, é um ponto fundamental. Sem o conhecimento da doutrina, não tem como, porque às vezes você mesmo está errado e não está percebendo. Entendeu? E às vezes aquilo que o sujeito está defendendo, sem você se dar conta, tem um fiozinho ali, tem um núcleo ali, que você tem que pegar naquele núcleo e dali ir puxando o fio da sua argumentação. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro nisso, mas assim, a gente que é professor, eu sou professor de adolescente. Assim, metade da minha turma é tudo de cabelo azul. Tá? Então, assim, no geral vai tudo bem. Não tem atrito, mas por quê? A pessoa começa a falar, depois de 12, sei lá, 13 anos de sala de aula, você começa a aprender o seguinte: deixa a pessoa falar. A mentira, ela depende da verdade. A mentira, ela tem uma natureza vampiresca. Ela precisa se alimentar de uma coisa positiva, que é a verdade. Então deixa a pessoa falar, ela está enganada, está falando botando para fora um monte de opinião e etc. Mas em algum momento uma verdade vai aparecer. Aí você pega aquela verdade ali, com muita delicadeza, e vai puxando o fiozinho dela. Quando você faz isso, a razão da pessoa vai obrigando ela a aderir àquilo. Essa é a arte. Isso que o Sócrates usava. Entendeu? Que a razão não é minha nem sua. Por isso que a expressão é, ele está com a razão. É muito bonito quando a pessoa fala isso. Você está com a razão. Porque a razão é uma coisa que ela independe da gente, num certo sentido. É claro que nós temos uma faculdade chamada razão, mas a razão, em última instância, é o logos divino, tal como está refletido na criação. A verdade. Então, estar com a razão quer dizer o quê? Nesse momento eu consegui sintonizar a minha inteligência com a verdade das coisas. A maior parte das vezes a gente erra. Você está andando fora do trilho, mas às vezes você pega o trilho. E isso acontece com todo mundo, mesmo quem está extremamente obstinado com ideologia, com loucura, o que for. Se você tem paciência, e para ter paciência tem que ter uma integridade moral mínima, tem que ter prudência, uma hora o sujeito vai estar com a verdade. Aí você pega, entendeu? Porque a verdade atrai verdade. Igual um abismo chama outro abismo, a verdade chama outra verdade. Você vai puxando, puxando, puxando. Isso acontece. Daí a pouco o sujeito ele virou católico, sem você ter falado em Jesus Cristo. Percebe? Dependendo do ambiente, você vai ter que fazer uma coisa desse tipo. Não é fácil, não é simples. O próprio sujeito vai começar a perceber lá dentro: peraí, mas isso aí é o que a minha avó falava de Jesus Cristo. Então é Jesus. Percebe? Isso acontece. Isso não é brincadeira, isso acontece mesmo. Porque a razão é uma luz mesmo, é um fio que está aí.
É um trilho que está aí. Se você souber pegar ela, é igual quando a água acha um caminho, entendeu? Ela vai com naturalidade naquilo ali. Mas não é fácil achar, e principalmente não é fácil nos colocar numa posição moral pela qual a gente consegue controlar os nossos animais interiores e agir com esse espírito de caridade. Eu não quero ganhar uma briga. E a gente quer ganhar briga, inclusive, com a nossa religião. Às vezes a gente quer se sentir bem por pertencer a uma religião que é verdadeira. É claro que nós temos o direito de nos sentirmos bem por isso, mas esse não pode ser o nosso foco. Senão a coisa pode se perverter a tal ponto que bagunça tudo. Sabe como é que são os alunos, né? Oi? Você foi meu aluno, sabe como é que é a turma lá, né? Sem dúvida. Primeiramente, queria agradecer também a sua aula, está sendo excelente. Mas era mais uma consideração, porque eu estou estudando para ser professor também. E uma coisa que eu reparo bastante é que antigamente você tinha pessoas que ao longo do tempo iam amadurecendo. E você vai vendo que você tinha atitudes muito imaturas, consequentemente muito momentâneas, né? E depois de um tempo você ia parando de ter essas atitudes. Então eles estão fazendo um trabalho muito bom, assim, entre aspas, né? De tornar esses adultos também muito imprudentes. Então esse trabalho para a gente conseguir construir a apologética nos tempos de hoje está sendo mais difícil porque os adultos que deveriam ser exemplo de maturidade são mais imaturos que alguns jovens, né? Então... eles fizeram realmente um trabalho muito bem feito. O que acontece? Assim, você não fez uma pergunta, só para fazer uma consideração. Depois da Idade Média, depois da escolástica, quando a coisa começou a desandar, a humanidade passou muito tempo acreditando que o que move a civilização, o que move a história, era algum tipo de fator impessoal. Tipo assim, o progresso, a economia, a luta de classes. São coisas impessoais, são fantasmas, né? E o interessante é que eles são literais, né? Karl Marx começa lá, um fantasma ronda a Europa. Tem um estudo fantástico mostrando como que, aquela famosa expressão, o diabo não esconde o rabo. Na obra de todos esses ideólogos modernos, você tem trechos muito específicos, os caras podem ser o mais materialista que for, mas você tem trechos profundamente espirituais, claro que gnósticos, né, no sentido negativo da coisa. Mas eles, durante muitos séculos, tá, eles atribuíam o motor da história a algum tipo de fator impessoal. Isso fez com que as pessoas, naturalmente, aos poucos, mas isso aconteceu, começassem a negligenciar a responsabilidade que a gente tem perante a manutenção da estrutura social. A gente começou a achar que a estrutura social é um elemento da natureza. Sabe onde isso aparece hoje? Quando você fala para as pessoas que daqui a pouco vai estar legalizada a pedofilia, e as pessoas falam assim, não, isso não vai acontecer, a sociedade não vai deixar isso acontecer. Isso é um sintoma disso. As pessoas acham que a sociedade, que a história, é uma força da natureza, que se mantém sozinha, como as árvores. Você destrói, vem outra. Elas esqueceram que a sociedade precisa ser mantida por uma tradição. E a tradição é igual ao telefone sem fio. Se você não cuidar para que a coisa seja transmitida bem, ela vai se degenerando, vai se degenerando. Só que aí, quando chegou ali por volta do século XVIII, XIX, teve um sujeito que descobriu que estava todo mundo errado. E que, na verdade, o que move a história é aquilo que os filósofos já sabiam e que Cristo falou também. A palavra. Quando Cristo fala, ó, agora vocês vão lá e ensinem todo mundo. Batiza e ensina. Ele está falando o quê? Ó,
tem que ensinar, porque o que move o negócio é a palavra, é o testemunho. Vai pregar, vai ensinar, vai falar. Depois de muito tempo esquecido dessa verdade fundamental, vem o Hegel, um filósofo alemão, e descobre: o que move a história são as ideias. São as ideias. Tá? Só que o Hegel era um gnóstico, ocultista, um gênio do mal, vamos dizer assim, e fez com isso uma lambança lá, uma outra coisa. Mas a partir dele, por exemplo, você tem filósofos da educação americanos que redescobriram Hegel. Você tem a geração marxista do século XX, a escola de Frankfurt, que redescobriu Hegel e começaram a falar: peraí, não é bem a luta de classes que move, não é bem o progresso da indústria que move a história, é a palavra, é o ensino. Vamos para a educação. É na educação que a gente vai começar a modificar isso, porque é onde uma coisa que Karl Marx achava desprezível. Karl Marx falava: a revolução nunca vai acontecer pela educação. Ela vai acontecer pela revolução armada, segundo uma lógica mecânica quase da luta de classe, econômica. Mas o fato é que, a partir de Hegel e de pessoas que redescobriram Hegel depois do Marx, vamos dizer assim, a cidade dos homens, quer dizer, os inimigos, né, começaram a investir na educação. E a eficácia da destruição por meio da palavra é terrível. Não é aquela degeneração paulatina que vai acontecendo ao longo dos séculos, essa é de geração em geração. Compara essa geração de agora com 15 anos, 20 anos atrás. É uma queda muito grande, as quedas vão se tornando mais profundas, as precipitações vão se tornando maiores, porque agora você tem um elemento realmente diabólico, porque agora existe uma contra-inteligência trabalhando para danificar a sociedade. E talvez isso, de algum modo, tenha a ver com esse fenômeno que você descreveu aí. Entendeu? A gente tem que ter muita esperança no objeto certo, porque, do ponto de vista terrestre, parece que as coisas estão caminhando para uma direção muito abissal. No entanto, eu não sei se no mundo, mas no Brasil, na última década, também está havendo um redescobrimento do poder da palavra. E as pessoas estão ensinando, estão falando, e estão vendo como que a verdade tem um poder de propagação que supera não só o da mentira, mas supera o do dinheiro investido nessas instituições de educação feita por essas fundações, por esses grupos aí. Então, assim, não tem muita razão para desesperança, mas tem muita razão para a gente trabalhar, que é o que a gente tem que fazer mesmo, aprender e ensinar, principalmente os nossos filhos. Hoje a gente tem uma responsabilidade muito grande. Um pai hoje, ele tem que ser capaz de explicar para o filho com mais veracidade, com mais razoabilidade, com uma retórica mais convincente, aquelas coisas que o filho aprende na escola. Porque o que o filho aprende na escola, os professores são muito ruins hoje. Só que eles são muitos, e falando a mesma ladainha, mas eles são extremamente ruins do ponto de vista intelectual, retórico. Mas é muita gente, até na aula de matemática, os caras estão falando matemática de gênero. Lá onde você estudou, onde eu dou aula, hoje tem uma matéria chamada português. Que eu nem sei o que é, mas enfim, em todo lugar tem isso, é a mesma ladainha, mas eles são ruins. Se o pai estuda um pouquinho, e não é difícil, entende o mínimo necessário para conseguir falar com autoridade para o filho, percebe? O poder da autoridade da verdade vai fazer com que o filho nunca mais corra risco dentro de sala de aula. Nunca mais, porque a cada vez que o que ele vai começar a perceber? A ladainha. Ele vai começar a perceber assim: nossa, eles ficam repetindo a mesma coisa. E sempre sem autoridade. Sabe aquela coisa do Cristo, que as pessoas ouviam ele falar e falam: nossa, ele fala com autoridade. Essa autoridade vem da verdade. Vem da verdade. Ela não é nossa. Ela é realmente
Às vezes você fala um negócio e nem percebe o efeito que surgiu em sala de aula. Acontece isso. Você encontra um aluno, depois de 10 anos, ele fala: professor, teve uma coisa que o senhor falou um dia, e aquilo ali... O cara fala: eu nem lembro o que eu falei aquilo. Entendeu? Mas foi verdadeiro. E tocou o sujeito e levou ele para um caminho bom, não pode ser ruim. Engraçado é que isso também reafirma a própria apologética, porque você pega movimentos marxistas, você consegue perceber o quão animalesco são essas atitudes. Tanto que eles mesmos precisam recorrer a um pensador maligno que pensou alguma coisa, que foi através da educação, para poder continuar o movimento deles. Porque eles mesmos, pelo próprio marxismo, não conseguem ir muito longe, porque são só animais. Então, você precisa recorrer a uma tradição pensante para poder conseguir reafirmar aquele movimento. Só que tem aquele famoso adágio medieval, né, que a corrupção do melhor é a pior. Então, assim, a corrupção da palavra, ela é muito ruim. A palavra foi feita para o bem, mas quando ela é bem usada para o mal que ela faz, o dano que ela faz é muito grande. É muito grande. E hoje você tem, assim, a quantidade de dinheiro é incalculável, ela é inconcebível, que é injetada em universidades, em ONGs, em institutos, criados, pelo menos desde a década de 40, só para formar sociólogos, psicólogos, biólogos, para formá-los não só para entrar nas universidades, mas para ocupar cargos na ONU, na Unesco, nos governos, porque essas ONGs vão para as nações e dão assistência para um governante na hora que ele tem que formar o seu ministério. Tem instituições criadas dentro desse espírito só para ensinar os países a fazerem constituição. Tudo preparado dentro dessa lógica. Isso é rastreável. Você começa a estudar, você vai rastreando isso. E se você sabe que o que move o mundo não é o progresso, não é a tecnologia, não é a luta de classe, é a palavra, aí não tem teoria da conspiração. Quando que as pessoas acham que é teoria da conspiração? Quando elas ainda não entenderam que o que move o mundo é a palavra. O que muda o curso de uma nação é um telefonema. Você está entendendo? É um falando com o outro. Ó. Palavra é um negócio assim impressionante. E quando você entende isso, não tem teoria da conspiração. É isso mesmo, são pessoas que estão agindo no mundo. E pessoas agindo, sobretudo por meio da palavra, né? Para o bem ou para o mal. Né?